Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Viva o Novo. Primeiro, gostaria de estar agradecendo aqui aos colaboradores, a Fluency Hair, a Clínica Marcondes, o Adalto Estúdio Personal, a Vivitur, a Elite Clínica de Estética e a Autoescola CFC Pacaembu. Mas antes de dar início no podcast, roda a vinheta, produção. Quantas vezes você já pediu a Deus algo com tanta intensidade e mesmo no fundo do poço sentia que Ele te ouvia? Hoje eu quero conversar com vocês que já se sentiu perdido, sem propósito, com o coração quebrado e alma vazia, mas ainda assim não desistiu de orar. Esse episódio é um desabafo, um testemunho. É sobre promessas quebradas, recaídas e graças a Deus que Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito, mas muito especial. Estou conhecendo ela hoje, mas eu já sei que ela é muito especial para mim, porque ela também é muito especial para uma amiga minha, que está aqui hoje nos prestigiando, nos assistindo. Então, seja bem-vinda, Elisa. E hoje a Elisa vai poder dividir com a gente sobre toda a transformação que houve na vida dela, né? É um prazer estar aqui, Dani. E eu queria começar dizendo algo que eu não te contei nos bastidores, né? Eu deixei para trazer aqui, para dizer para você que você é muito especial para Deus. Por quê? No começo do mês passado, no fim do mês passado, né, pro começo desse mês, eu estava finalizando o mês fazendo as minhas orações e eu pedi para Deus que eu queria viver o novo de Deus, o novo da parte de Deus, né? E eu fui na casa da Ana e falei, Ana, sabe o que eu tava pensando? Em um dia abrir um podcast, o que você acha? Porque eu gosto de falar muito, né, e tudo. E ela falou, e se você participasse do podcast da minha amiga Dani? Aí eu falei, eu aceito. Eu falei, me fala o nome que eu vou seguir no Instagram. E era Viva o Novo. Então, o primeiro podcast que eu tô tendo o prazer de participar é exatamente o que eu pedi para Deus, Viva o Novo. Ele me deu essa nova oportunidade aqui com você e eu tô muito feliz de estar aqui. Olha, que honra! E o Viva o Novo, ele também tem uma história, né? Ele também foi uma resposta. Quando eu decidi a começar a apresentar, porque eu recebi uma proposta de estar apresentando um podcast e até então eu não sabia se eu aceitaria ou não. E foi num dia, eu até já contei, já até postei a respeito disso. Eu estava numa padaria e peguei assim um saquinho de açúcar e estava escrito lá, Viva o Novo. E foi assim, era uma segunda e eu tinha que dar resposta na terça. E aí o que eu fiz? Eu peguei meu celular na hora, liguei para minha mãe e falei, mãe, olha isso daqui, a resposta que eu estava precisando. E minha mãe falou, Dani, é Deus purinho. É mesmo. E aí eu aceitei, né? E quando eu cheguei até o lugar, ele falou assim para mim, olha, eu pensei em o seu podcast chamar assim, Viva o Novo. Perfeito. Então eu falei assim, eu tive 2 vezes a resposta. Sim. E o nome é muito legal, muito bom, muito forte. E o nome? Porque todos os dias a gente vive um novo na nossa vida. Sim. E o novo, esse Viva o Novo foi uma resposta para mim também. É assim, olha, eu tô te dando um novo caminho. E eu tô muito feliz de estar aqui. E eu fico muito feliz, muito honrada por você estar aqui. Sim. Conheço, né, um pouco da sua história, mas assim, eu fico muito feliz em saber que a sua história mudou para o caminho certo. Sim, graças né? a Pro Deus. caminho certo. Graças a Deus. E aí nós vamos dividir os tópicos, assim, até pedir para Elisa, eu falei, qual vai ser o nosso assunto, o que você quer que eu coloque na pauta? Ela falou, Dani,
Veja aí, né? Isso. Nós não chegamos a montar nada, não tem assim, não foi nada combinado. E eu peguei um post dela, que foi o que me tocou, né? É o post do meu testemunho. E foi o que me tocou, e aí eu criei algo em cima daquilo pra gente não perder nenhum detalhe, né? Sim, que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Sim, Então, é muito importante a gente estar todo o tempo do nosso dia, como você esteve, né? Atenta, e você percebeu ali o cuidado e a resposta de Deus no detalhe. Então, os detalhes são muito importantes para Deus. Inclusive, o meu testemunho, ele fala muito sobre isso, porque uma das orações que eu mais repeti para Deus, que eu pedia algo, era com detalhes, né? Então, eu posso começar falando já? Pode, Ou você quer fazer a pergunta? Não, então eu separei aqui, né? Quando tudo parecia certo, mas não era. Então eu coloquei lá o seu começo em maio de 2023, né? Que você estava vivendo uma nova fase, parecia perfeita, mas por dentro você se sentia completamente perdida, né? Buscando preencher um vazio com coisas, lugares, pessoas. Geralmente é isso, Sim. né? A gente, às vezes, quando a gente não tem esse encontro, essa intimidade, nós parecemos que tá tudo perfeito, né? Bonito, a gente sai, a gente se diverte, dá risada, mas aí quando a gente chega, vem a hora ruim, que é a hora do vazio, né? Sim. E aí, quando a gente passa por essa transformação, por essa conversão, a gente sabe a maneira que a gente é preenchida. E comigo, esse episódio, né, essa fase foi assim, eu sempre sonhei, né, em casar, ter uma família, né, é o sonho de toda menina, né, e eu sempre fui muito sonhadora. E depois de muitas frustrações, né, em 2023 foi um período que eu comecei a minha solteirice ali, e para mim era o momento que eu ia viver, né, coisas que eu não tinha vivido, conhecer ali o mundo, né. Então eu comecei a sair, né, passei a gostar de barzinhos, coisas que eu nunca frequentei muito, eu bebia, e eu achava que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. E isso nos primeiros 3 meses é muito legal. Quando dão 6 meses, você já começa a ficar ali confundida, né? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí, nesse 1 ano que eu passei, né, esse tempo, eu era muito traumatizada, né, com tudo que eu tinha vivido. E mesmo saindo, bebendo e fazendo tudo que eu sabia que não agradava o coração de Deus, quando eu me sentia, assim, sem consolo, eu ajoelhava e orava. E muitas dessas vezes eu fiz isso quando eu estava completamente alcoolizada. E eu sei que Deus ouviu as minhas orações, porque isso faz parte do testemunho, né? A parte que mais feriu a gente, a área da nossa vida que mais feriu a gente, é a que Deus mais gera o nosso melhor testemunho. E comigo foi assim. Ele sabia que ele podia me alcançar, né, através do amor, e foi exatamente o que ele fez. Então, essa oração que eu fazia, né, que eu compartilhava, que eu compartilhei no testemunho, se você ler o texto, você vê que eu não falo pelo que eu orava, né? E eu orava por uma pessoa. Eu falava para Deus que eu queria muito ainda casar, ter filho, mas que eu não queria mais errar. Então, eu ia entregar essa área que me feriu muito nas mãos dele. E aí, eu descrevia em detalhes. E eu falava, Deus, que seja uma pessoa segundo o seu coração. Então, se existe ainda alguém para mim nesse mundo, que essa pessoa venha como eu sempre sonhei. Então, eu quero um homem que seja moda antiga, que abra a porta do carro, que me dê flores, que cuide de mim, que me dê segurança, que me ame. E Deus sabia, né, desse sonho que eu ia pedir isso para ele, porque até os sonhos no nosso coração é Deus que colocou. Sim. E aí eu tava, né, esse 1 ano, eu sempre orava pra isso, até nas madrugadas, né, eu sempre orava isso e eu falava, Deus, porque eu sabia que os lugares que eu frequentava eu não ia encontrar aquilo que eu queria. E eu pedia algo que eu não era. Eu pedia um homem que não bebia e eu bebia. Eu pedia um homem que fosse caseiro e eu estava saindo.
Então, é como eu fiz uma prova de Deus, né? Sim, Mas eu sei que Deus, ele foi na sua misericórdia, na sua graça, e ele me ouviu ali todas as orações, todos os detalhes. E eu falava muito assim, Deus, eu não vou procurar, eu quero que me encontre, né? E eu nem sabia, mas em Provérbios 31, né, diz, mulher virtuosa, quem a achará? Então, para as mulheres, nós temos que ser encontradas. Nós não devemos procurar. O que a gente tem que fazer é se tornar uma mulher, né, de valor mais alto para atrair aquilo que a gente busca. sim, Então, só que comigo Deus agiu diferente. Ele teve muita graça. Ele me alcançou através do amor dele, quando ele colocou alguém na minha vida para cuidar de mim e me amar como ele E aí gostaria. ele caprichou. Muito, em todos os detalhes. Em todos os detalhes. E é importante dizer isso, que se você espera por alguém, saiba que Deus, ele pode fazer na sua vida, mas quando for pedir, peça de todo o coração. Peça com detalhes. Peça com detalhes, porque eu, como estava fazendo prova de Deus, coloquei uma régua muito alta. Então eu falava assim, Deus, eu nunca fui por beleza, então eu quero que ele seja extremamente lindo, que ele tenha uma pele branquinha. E quando chegar a pessoa, você não vai ficar confundida, porque você vai saber nos detalhes do que você passar a viver com a pessoa. Então hoje, meu namorado Luiz, né, que foi um presente muito grande de Deus na minha vida, através do amor dele, Deus me curou. E ele era tudo aquilo. Ele abria a porta do carro desde o primeiro encontro até hoje, sabe? Era o cara que me deu flores, que me dá flores, que cuida de mim, que me dá segurança, que me incentiva a ser a minha melhor versão. Eu pedia muito que fosse uma pessoa que gostasse de mim como eu era. E quando ele me conheceu, eu era diferente do que eu sou hoje. Mas ainda assim, ele conseguia olhar aquilo que eu sempre quis que alguém olhasse em mim, que era o meu coração. E ele sempre olhou isso. E ele falava, eu gosto de você exatamente como você é. E aí, quando eu vi que Deus tinha me dado aquilo que eu tanto pedi, mesmo sem eu merecer, eu falei assim, meu Deus, Deus me ama mesmo. Então, eu decidi, né, com a minha vida, honrar tudo aquilo que Deus fez pra mim, porque ele me honrou muito. E eu vi, né, xeretando lá o seu Instagram, vocês realmente não tinha nada a ver com o que vocês eram hoje. Sim, E a transformação veio por completo. veio por Deixou um completo. casal Maravilhoso. maravilhoso. E Eu falo assim, essa semana eu fui mostrando e falei, olha, ela que vai estar comigo. Olha isso daqui. Olha isso, olha essa transformação. Olha, eu mostrei para muita gente. sim. E E você incrível. sabe, assim, que o nosso propósito, meu e do Luiz, ele também é cristão como eu, né? E é uma das coisas que eu pedia pra Deus, que fosse um homem que amasse a Deus, porque quando um homem, outra dica muito importante para as mulheres, quando o homem ele ama Deus sobre todas as coisas, ele vai saber como te amar. Ele vai saber como te amar, como te honrar como mulher. Então, hoje, o nosso propósito junto é mostrar para as pessoas que quando Deus entra na nossa vida, porque a transformação que Deus fez na vida dele também foi muito linda, né? Que quando Deus entra, tudo é possível. E Sim. ali, você viu o vídeo, né? De transformação de Sim, antes e depois. sim. Então, a gente quer mostrar que se a gente conseguiu, todo mundo consegue. Na verdade, com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Você entende? Porque a partir do momento que ele entra em cena, Deus ele é o único capaz de tirar a gente da lama, de limpar a gente, né? E aí o Espírito Santo, quando ele habita na nossa vida, ele vai nos dando a direção e Sim. mostrando tudo aquilo que não agrada. Se você começa a ser sensível e ser obediente a Deus, ele te transforma ali em um novo ser. E aí as pessoas falavam muito pra mim, você mudou, né? Você emagreceu e tudo, você está ainda mais linda. Mas não é só isso. E eu sempre respondo, é o Espírito Santo. Sim. Porque, na verdade, a mudança, ela não foi só física. Ela foi interna. Deus limpou e ainda limpa todos os dias, porque a gente tem que estar ali todos os dias. Sim. Deus, por favor, me mostra, me perdoa pelos meus pecados. Nada mudou. Assim, a gente continua pecador. Mas aí, quando a gente tá próximo de Deus, a gente quer ficar cada vez mais parecido com Jesus. Então, a gente reflete isso na nossa forma de viver. Exatamente. E as pessoas conseguem ver isso. Ai, que legal. E eu sei, eu peguei até uma história sua, né? Eu coloquei aqui no tema como Pedido no Mar, né? Que foi aí numa virada do ano.
né? Sim. Como que foi esse momento? Conta pra gente o que aconteceu ali. Quando eu comecei o período da solteirice que eu falei, foi em maio de 2023, né? E no fim de 2023 para 2024, eu tava com um grupo de 15 amigos, né? Tinham bastante casais, só que eu estava ali no meio daquele monte de pessoa e eu ainda assim me sentia sozinha, vazia. Eu estava passando ano novo na praia, era para ser maravilhoso, estonteante, mas parecia que me faltava algo e era algo interno, algo como se a minha alma clamasse por socorro. E na verdade era, né? E eu fui no mar, assim, e nunca acreditei nesses negócios de pular onda, de fazer pedido, essas coisas. E eu falei sinceramente com Deus. Eu falei, Deus, nessa virada de ano, em 2024, eu peço, por favor, que seja o melhor ano da minha vida. E realmente foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu conheci Jesus. Isso até me emociona, que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi o ano que eu conheci o Luiz, né? Que era o amor que eu sonhava em viver, esse de continho de fadas, assim, né? Então, Deus fez, ele me ouviu ali, só que eu tive também, né, que renunciar a muitas coisas. E um dos vídeos que viralizou também no meu Instagram, que tem 40 mil visualizações, é exatamente o das renúncias. Porque eu tive que mudar tudo, a minha forma. Não que eu tive, né? Eu escolhi. Eu escolhi mudar porque eu escolhi honrar a Deus com a minha vida. Então, já não condizia mais viver, né, do jeito que eu vivia, usar as roupas que eu usava, beber. Eu parei 15 dias depois que eu conheci o Luiz, porque pra mim não fazia sentido, sabe? Eu estar ali tão próximo de algo que eu pedi tanto pra Deus e não honrar. Então, 2024 foi, sim, o melhor ano da minha vida e 2025 tá conseguindo superar. Tudo pra honra e glória de Deus. Eu falo que o meu ano de 2024 também foi o melhor ano da minha vida. Olha que coisa Mesmo linda. já tendo passado por várias experiências com Deus. Sim. Mas assim, tudo que foi prometido, né, durante mensagens que eu fui recebendo de pessoas que eu nem conhecia e pessoas me chamando pelo meu nome, eu nunca vi na vida. Eu tive umas experiências assim no final de 2023, só que assim, tudo me preparando para receber o ano de 2024 como o melhor ano. Então, também posso falar que o meu ano de 2024 foi o melhor. Glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. E é muito bom, eu fico muito feliz assim quando eu encontro pessoas que têm esse testemunho de vida para contar. Porque eu sei o quanto que a gente transborda, sim, sabendo de toda essa experiência, dessa intimidade. Eu fico muito feliz. E é um caminho que você não quer sair. Não. Você não quer sair, porque a cada dia Deus te surpreende de uma maneira incrível. Aí vem as pessoas. Nossa, eu te acho tão diferente. Você tem algo diferente. Né? Não fisicamente, como você falou, mas é a nossa maneira. A gente sabe se colocar mais no lugar do outro. Sim. Né? A gente tenta passar para a pessoa de uma forma leve, né? Porque a gente também não pode abordar as pessoas. Você precisa ir na igreja, você precisa fazer isso, Não, a gente tem que, né, ser um exemplo para a pessoa chegar até nós e falar, você é diferente. Por que né, as pessoas Sim, ficam assim, sim, né? Tem pessoas que falam, eu quero sair qualquer dia para tomar um café com você, para a gente conversar, eu preciso de umas dicas, sim, né? E aí é o nosso momento, porque é muito bom. E eu sempre, nesse processo, né, eu sempre perguntei pra Deus, assim, Deus, eu quero fazer mais, eu preciso que mais pessoas conheçam esse amor que eu conheci, porque tudo aquilo que faltava durante anos da minha vida foi preenchido quando Deus entrou na minha vida, quando eu conheci o amor de Jesus. Todo vazio, tudo que faltava, o que faltava pra mim era ele. Então, eu tenho uma sede, assim, que eu falo que é o chamado ardendo no coração, né? Uhum. Que é de que mais pessoas conheçam a ele como eu conheci, que mais pessoas sejam mudadas como eu fui mudada. Então, eu perguntava muito pra Deus qual era o meu chamado, E eu fui pesquisar na Bíblia, né? Existem o chamado profético, né? O mestre, existem vários. O meu é o evangelístico, né?
o evangelista que apresenta Jesus para as pessoas de uma forma simples e Sim, com amor. sim. E eu sou uma pessoa muito amorosa. Tanto que foi justamente assim que Deus me salvou, pelo amor. Sabe, ele sabia que quando ele me desse, quando eu conhecesse o amor dele, quando ele me desse um amor no cuidado de uma pessoa que refletia aquilo que ele tinha pra mim, Uhum. ele ia me alcançar e eu nunca mais sairia do caminho, porque eu fiz aliança com Deus. Sim, Falei, sim. Deus, se um dia for pra eu voltar pra minha antiga vida, que o Senhor me leve, eu não aceito mais isso. Isso é muito importante, porque hoje eu quero viver para que mais pessoas conheçam. Então, quando eu descobri o que era, né, o evangelismo, é isso, é a gente conseguir apresentar Jesus para as pessoas de uma forma simples, né? Sim. Às vezes num detalhe, né? Porque já aconteceu comigo, de eu fazer algo sem perceber e a pessoa, nossa, eu vi o cuidado de Deus nisso. Então é isso, é algo natural, porque às vezes se a gente tenta, né, uma abordagem muito agressiva, às vezes afasta mais a pessoa, né, de Deus. E essa não é a nossa intenção. Não. Então, é aquilo. A melhor forma de apresentar a Deus para as pessoas é com a sua vida. Exatamente. É como você se comporta. Como você conduz cada situação. Como você vive. Porque as pessoas, elas não leem Bíblia. A gente lê a Bíblia, reflete isso na nossa vida e as pessoas leem a gente. Então, essa é a melhor forma de servir a Deus e alcançar almas para Jesus. Sim, a gente... o significado de fé, né? Eu falo assim, que nada me abala. Por quê? Porque eu falo assim, se eu tenho Deus na minha vida e Ele está no controle, por que eu vou me preocupar com isso? Então, eu entrego. Sim. E espero. Sim. E espero. E as pessoas falam assim, nossa, mas você tá assim, tranquila, diante dessa situação? Falo, gente, eu tenho um Deus na minha vida. E eu sei que Ele vai resolver para mim da melhor maneira possível. Então, assim, às vezes as pessoas, elas escutam a gente falando isso, mas às vezes falam assim, essa daí é meio maluca e tal, mas não é. Não. É isso, né, você crer e realmente você ter fé que Deus está no controle, a gente não pode duvidar dele. Não. Falar assim, será que Ele vai me ajudar? Não, é entregar e fica tranquila. Sim, porque o Espírito Santo, isso é a paz que excede o entendimento, né? É aquela paz que, mesmo quando algo foge do nosso controle, eu tô aprendendo muito sobre isso. Deus tem testado bastante a minha fé, e cada vez que Ele testa a nossa fé, né? Diz que Deus se fortalece na nossa fraqueza. Então, cada vez que Ele testa a nossa fé, na verdade, ele acredita na gente. Sim. Ele confia, porque a gente fala assim, meu Deus, às vezes a gente fala, eu não aguento mais, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Mas a gente acha que não aguenta, só que Ele é o nosso Criador, então Ele sabe até onde a gente aguenta. Então, se a gente tá sendo testado, é para ser aprovado. E a paz que excede o entendimento, hoje que eu vivo, e que eu acho importante falar, para as pessoas não pensarem que a gente é maluca, é porque nada é surpresa para Deus. Nada é surpresa. Não existe de repente para Deus. Não. Deus é onisciente, onipresente, você entende? Então, sempre que algo foge do meu controle ou de como eu gostaria que acontecesse, a gente fica triste, a gente tenta entender por quê, né? Mas eu ajoelho e falo, Senhor, se o Senhor permitiu, me mostra o que eu tenho que aprender com essa situação. Eu perguntava no começo muito por quê. Eu chorava muito, né, no meu processo. Por que, Deus? Por quê? Mas por que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Depois que eu entendi que o melhor é perguntar pra quê, porque, na verdade, tudo tem um pra quê pra gente estar passando. Ficou muito mais fácil. E primeiro Deus, Ele complica, depois Ele descomplica, depois Ele explica por que Ele complicou. E nesse momento que Ele explica porque a gente entende porque passou por aquilo, é o momento que a gente vai lá, ajoelha e fala, ô Deus, me perdoa por ter reclamado, agora eu entendi. Porque os planos dele são sempre melhores que os nossos. Sempre, sempre, sempre. E tem uma passagem que diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu que questionava muito, né, por tudo que eu vivi, porque eu tinha chegado àquela situação, né, porque eu tava num grau de obesidade, né, naquele vídeo que você viu que eu pesava 106 quilos,
E eu me culpava porque eu falava, por que eu cheguei nessa situação? E hoje tudo faz sentido pra mim. Se eu não tivesse vivenciado aquilo, se Deus não tivesse entrado na minha vida, me feito uma nova criatura e me feito essa mudança tão, sabe, que as pessoas olham e falam, mas não é só isso? Eu não teria esse testemunho pra contar. E quando é algo de Deus, é assim, eu não consigo dizer que, foi só porque eu fiz dieta e treinei certo. Não, não foi isso. Porque sozinha eu não conseguiria. Sim. Porque eu já tinha tentado várias vezes, sabe? Eu já tinha tentado parar de beber, eu já tinha tentado tudo. E aí, quando eu não via mais saída, quando eu tava lá na lama, no fundo do poço, eu comecei a fazer pedidos. Eles não foram atendidos na hora. Porque eu conheci, né, o meu namorado, que foi algo que eu orei por muito tempo, depois de 1 ano. Depois de 1 ano, eu conheci em maio de 2024. E eu ainda estava num processo. Foi ele que me aproximou mais de Deus. Então, a gente vai pedindo, né, as coisas e não é no nosso tempo. A gente Sim. tem que saber que o tempo perfeito é o tempo de Deus. Olha só, e aí eu tenho aqui a doença e a promessa, né? Você Sim, ficou internada com sim. dengue hemorrágica. Como que foi passar por essa É. essa prova? Isso aí foi em 2024, né? Em março, logo depois do meu aniversário. Eu fiquei doente, eu fiquei com dengue internada e foram 7 dias que pareciam que foram anos. E teve um dia assim, eu passei 4 dias, né? Que eu cuspia sangue e tudo, e ninguém identificava o que era, né? Faziam endoscopia, faziam um monte de coisa. E teve um dia. E aí chegou um ponto que eu fiquei tão fraca, que eu passei mais de 24 horas sem acordar, sem comer, sem levantar. As enfermeiras não se atentaram, elas só iam lá e trocavam o meu remédio e colocavam a comida ali embaixo da maca. E eu não tinha força pra acordar nem nada. E a minha mãe começou a ficar preocupada e foi no hospital. E quando ela chegou lá, ela tentava me acordar e eu não acordava. E ela falou: minha filha não acorda, como vocês não viram isso, né? E aí eles começaram a medir, a saturação estava baixa, eu já estava no oxigênio e, inclusive, depois eu tive aquela coisa que você para de respirar quando tá dormindo, porque nesse período eu acredito... Apneia. Isso, eu tive apneia, porque esse dia que eu fiquei quase 2 dias sem acordar, eu acredito que muito do não parar de respirar é porque eu tava no oxigênio. E aí, quando eles começaram a tratar ali e ver que tinha realmente algo de errado, eu fui melhorando só que quando eu senti, assim, que eu achei que eu ia morrer, eu falei pra Deus. Falei assim, Deus, me perdoa por essa vida que eu tô vivendo. Se o Senhor me der uma segunda chance, eu prometo que eu vou ser diferente. Passaram 2 dias, eu melhorei muito rápido. E eu saí, né, do hospital numa sexta-feira santa. E eu nunca tinha me atentado com isso. Eu me atentei 1 ano depois. E só que quando eu saí, né, eu continuei. Você vê lá no meu testemunho que eu falo, né? Quando eu melhorei, passaram-se umas 3 semanas, eu continuei saindo e tudo, mas não era a mesma coisa. Não era. Eu não conseguia ficar nos lugares por muito tempo mais. As músicas muito altas, elas já passaram a me incomodar. Eu já estava nesse período tentando parar de beber. Eu bebia muita água quando eu saía. E, tipo, os meus amigos da época, né, falavam assim, nossa, que estranho, logo você. E eu tô tentando. Só que, assim, né, o inimigo, ele fica rondando também. Ele fica te dando sugestões. Mas Deus, ele teve um cuidado, uma graça com a minha vida, uma misericórdia que eu falo, né? E foi muito grande, porque mesmo eu tendo continuado ali, eu sentia que tinha algo diferente. Passaram-se 2 meses, isso foi em abril. Eu saí do hospital em abril, né? Em maio foi quando eu conheci o Luiz. E aí, quando eu conheci o Luiz, as coisas começaram a fazer sentido. Eu já queria, né, fazer uma mudança na minha vida. Ele já tinha um propósito. Porque o propósito, ele nunca é sobre a gente. Ou seja, Deus, ele não fez isso na minha vida porque... Claro que é porque ele me ama, porque ele tem graça e misericórdia. Mas não é mais só sobre mim. É sobre as vidas que ele quer alcançar através da minha. Então...
Porque, né, eu tive que passar por tudo isso para poder gerar esse testemunho e poder estar aqui hoje falando para você e falando para as pessoas que estão assistindo que tem sim como Deus te tirar daquilo que você acha que você não pode resolver, que tem sim como Deus fazer uma reviravolta na sua vida. Ele só quer que você acredite, que você busque ele, que você queira ter intimidade, que você fale com Deus como seu pai. Porque no começo, quando eu chegava de madrugada e eu orava, eu não sabia exatamente como orar. Eu sabia o Pai Nosso. Eu falava assim, Deus, se o Senhor tá me ouvindo, se o Senhor é meu Pai, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, porque eu não quero mais viver dessa forma que eu tô vivendo. Se o Senhor tem alguém pra mim nesse mundo, faça essa pessoa chegar até mim. Se o Senhor... Porque eu acreditava que eu não ia mais ser feliz, né? Eu falava assim, eu acho que eu nasci pra ser sozinha, eu não quero mais ser mãe, eu não quero mais casar. Eu assumi, né, uma armadura que não é necessária, que muitas mulheres hoje em dia fazem isso. Elas se colocam nessa posição, no empoderamento. E Deus, ele não quer empoderamento, ele quer posicionamento, sabe? Quando ele criou ali a Eva, ele criou com um propósito. Na Bíblia diz, em Gênesis, que Deus criou Adão. Olhando para Adão, visto que o homem não seria uma boa criatura só, ele cria para ele uma mulher idônea. Então, ele cria a mulher. Ela não se chamava Eva quando Deus a criou. Quem deu o nome de Eva foi Adão. Então, quando ele cria a mulher, é com um propósito. Tanto que ele não cria da cabeça, todo mundo usa essa analogia, porque ela não pode dominar o homem, e nem cria dos pés, porque ela não está abaixo do homem. Ele cria da costela, da lateral, porque ela tem que andar ao lado. E isso traz o propósito da mulher no relacionamento, o posicionamento da mulher em Deus. Qual é o posicionamento da mulher em Deus? Você entender que você nasceu para ser virtuosa. Aí lá em Provérbios 31, te ensina como ser a mulher virtuosa, porque você não nasce virtuosa. Você desenvolve as virtudes a partir do momento que você está conectada com seu Criador, que é Deus. Então, o que acontece que eu vejo muito na minha geração e que eu vivi? Eu estava desconectada do meu Criador e eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era. Hoje, e eu falava que eu era uma mulher ponderada. E eu não sou. Eu sou uma mulher hoje posicionada. Posicionada em quem? Posicionada em Deus. Eu quero ser o que Ele me criou para ser. Porque eu fui criada com um propósito. E todas nós mulheres fomos criadas com um propósito. E aí vem uma parte que é um assunto muito complexo, que entra na parte da submissão. Que muitas mulheres não entendem o que é a submissão. Eu era uma mulher que falava, uma menina, né? Porque eu era uma menina. Quem me transformou numa mulher foi Deus. Eu falava que eu nunca seria submissa. E um dia eu peguei minha Bíblia e falei para Deus, Deus, eu quero ser uma mulher submissa, me ensina como ser, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe, mas eu não quero ser só boa. Comecei a conversar com Deus, eu falei assim, eu quero ser extraordinária, Senhor. Como eu posso ser? O que é ser submissa? É estar sob a missão. Sob a missão. O homem é o sacerdote, ele é o cabeça da casa. Ele governa, ele lidera, ele protege. E a mulher, ela é submissa. Ela tá sob a mesma missão que ele, desde que ele seja submisso a Deus. Você entende? Sim. Então, é lindo ser submissa. É lindo ser uma mulher de Deus, se tornar uma mulher virtuosa. Desenvolver as virtudes, às vezes, dói. Porque as virtudes, paciência. Eu falava, Deus me dá paciência. Deus não vai lá e vai te dar paciência. Ele vai te fazer passar por uma situação que vai exigir de você paciência. Sim, sim. Então, eu quero trazer também, né, eu acho muito importante para minha geração entender isso, que o que falta pra gente, que a gente sente vazio, é Deus, sabe? Quando a gente se conecta com o Criador, a gente entende por que a gente tá aqui. Porque eu sentia que eu estava no mundo para algo a mais, mas eu não sabia o quê. E eu só passei a entender depois que eu deixei Deus agir na minha vida. Ai, que linda! Olha, é tão gostoso, né? Falar, poder dividir as experiências. E antes, se todo mundo tivesse, né, nesse caminho, com esse pensamento, nossa, imagina como seria? Sim, Né? sim. Seria muito bom. Porque o maior propósito de Deus é a família. O maior propósito de Deus é a família. E essa geração, ela tá corrompida por estar desconectada do Criador, porque
o homem, ele acaba não sabendo o que ele tem que fazer e a mulher passa a assumir o controle. E aí começa a ficar tudo bagunçado. Exatamente. Porque o homem é a direção e a mulher é a que gere a voz do Espírito Santo. Então ela direciona o homem, ele lidera, ele protege. O homem, quando ele é posicionado também em Deus, ele sabe o papel dele. Tudo que o homem faz é buscando admiração e tudo que a mulher faz é buscando Sim. segurança. Sim. Se ela se sente segura, ela o admira. Uhum. E o homem protege a mulher e a mulher protege os filhos. Ou seja, a criação do homem e da mulher, ela é perfeita. Deus criou Verdade. perfeito. A família é o propósito perfeito de Deus. Então, quando a nossa geração passar a buscar mais conexão com o Criador e se tornar cada um aquilo que Deus chamou a gente para ser, mais famílias vão ser construídas, Exatamente. né? Com uma base sólida. Sim. E a base mais linda que existe, que é Deus no Sim. centro de tudo. Você leva, né, toda essa sabedoria, esse seu conhecimento, né? Você leva de alguma outra forma para as pessoas? Você faz alguma palestra? Você faz reuniões? Algo do tipo ou não? Ainda não. Ainda Eu não. tô desenvolvendo um projeto, né, que Deus colocou no meu coração, que é Mulheres em Cristo, né? Eu quero atingir mulheres, porque desde a minha adolescência, Deus sempre colocou algo muito forte, tanto que eu fui maquiadora, né? A minha mãe é cabeleireira, eu trabalhava com ela no salão. Eu sempre senti que o meu chamado para mim era fazer algo na área de mulheres, mas eu sei que eu posso fazer mais do que o que eu trabalho hoje, né, que é a extensão de cílios. E eu não percebi, mas o meu chamado começou ali, colando pelinhos, sabe, no meu estúdio com a minha cliente, às vezes falando algo que eu nem sabia que Deus estava colocando para falar com aquela pessoa. E até hoje eu vivo todos os dias quando eu acordo e eu falo, Deus, eu entrego o governo do meu dia em suas mãos, me mostra o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que ensinar, a vida de quem eu posso edificar. Eu atendo clientes naquele dia que elas falam comigo e eu falo com elas, tudo pelo Espírito Santo. Porque até essa sabedoria que eu tenho foi o Espírito Santo que colocou em mim, sabe? E dependendo da situação, eu não sei com você, às vezes acontece assim, de eu falar e depois eu falo assim, gente, mas de onde que eu tirei tudo aquilo que eu falei? Porque eu nem lembro. Sim. Né? Uma vez o ano passado, eu tava na praia, que eu tava com um pessoal, eu falei, vou dar uma volta. E nisso chegou um moço, eu tava com uma latinha de cerveja, ele foi andando do meu lado, ele falou assim, é você mesma. Aí eu pensei, falei, ixi, né? Daí eu falei, o quê? Ele falou, não, eu não vou te chavecar. Ele falou, mas é você que vai me ajudar. E aí eu falei assim, ajudar no quê? Aí ele parou, ele começou a contar que tava com uma irmã na cama, mostrou vídeo, foto, a irmã com depressão. Ele falou, o que eu faço? Aí eu peguei e falei, vem aqui. Comecei a contar. Eu falei, eu já passei por isso. Olha. Eu vou contar a minha experiência. E não fui atrás de ajuda de profissional nenhum. Eu fui atrás de Deus. Fui atrás de Jesus. Glória Fiquei a Deus. uns 2 anos pedindo. Demorou. Mas eu falei, a vitória foi simplesmente maravilhosa. E ali ele ficou coitado. Ele ficou com as pernas mole, porque eu comecei a contar. E aí ele falou, vamos agachar aqui. Aí tinha um senhorzinho, mas falou assim, senta aqui. E aí foi. Então eu falo assim, a pessoa veio até a mim e falando que eu iria ajudá-lo. Sim. Então eu aproveitei aquele momento, eu dividi, trocamos o WhatsApp, peguei o número da irmã que estava mais assim com a cabeça boa para poder estar orientando, para poder estar orando, passei para minha mãe, sabe? Então eu falo assim, as pessoas, a gente acaba atraindo. Sim. As pessoas que e a gente ao mesmo tempo fica com aquela sede de querer ajudar. Sim, sim. Né? Uma sede de querer ajudar, mas assim, da melhor forma possível para não fazer a pessoa sair e fugir de nós, Sim. né? Mas a pessoa conseguir sentir, né, o que a gente tem dentro, né, o que transborda dentro, para a pessoa querer passar por essa experiência. Sim, eu falo sempre que nunca, quando eu for falar, né, eu quero criar uma mentoria, sim, para ajudar mulheres, e nunca vai ser sobre mim, vai ser sempre sobre o que eu carrego.
Sim. Porque enquanto eu vivia a minha maneira, enquanto eu era o que eu queria ser, não me levou a lugar nenhum, mas me gerou um lindo testemunho, eu precisava passar por Sim. tudo isso, né? Mas hoje eu quero que as pessoas conheçam o que eu carrego, né? O amor de Deus. Então, sim, acontece muito comigo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele busca verdadeiros adoradores. Então, ele busca corações de pessoas que estão disponíveis. Sim. Então, ele sabe que quando esse homem chegasse até você, você teria algo ali para transbordar na vida daquele homem. Por isso que ele faz chegar. Então, sim, acontece muito comigo. Na igreja tem acontecido coisas lindas, que às vezes você tá ali orando, eu falo, Deus, todo dia de manhã eu pergunto, Deus, a vida de quem eu posso edificar hoje? E às vezes no meio da minha oração, Deus fala, vai em tal pessoa e dá uma palavra, dá um abraço, ela precisa. E no começo a gente duvida, né? A gente fala, nossa, mas peraí, a pessoa... Mas não, nunca é sobre a gente, é sempre sobre ele. E se ele toca no nosso coração pra gente ir, pra gente dar uma palavra, pra gente dar um abraço, ou às vezes quando eu compartilho, né, uma palavra no Instagram, é porque alguém ele quer alcançar ali. Sim. E aí eu falo sempre pra Deus, se tudo que eu fizer no meu dia, se em algum momento eu alcançar uma alma pro Senhor no meu dia, eu já vou ficar feliz. Eu já vou ficar feliz. E aí, quando você toma essa decisão e você coloca o seu coração voltado para a obra de Deus, mais ele vai colocar unção em você, mais ele vai agir através de você, mais você vai refletir o Espírito Santo, porque mais pessoas ele vê que você tá disposto realmente a alcançar. Eu já cheguei a levar gente na igreja que eu falo assim, gente, hoje o inimigo tá furioso comigo, Eu mas falo o céu muito. está em festa. Hoje está furioso comigo. Eu falo muito isso. E quanto mais a gente alcança almas para Jesus, mais o levante do inimigo é forte. E o bom é que às vezes essa pessoa vai meio que na dúvida, tá bom, vai. E aí chega lá e é exatamente, a gente fica ali só quietinho, só escutando. Por quê? Deus falando com ela. E o bom é a resenha depois, falar, olha aí, é assim, você ter um encontro com Deus, tá vendo isso que você passou hoje? Você vai passar todos os dias. Exato. Você vai ter resposta todos os dias. Isso é ser a ferramenta. É a gente ser usado, né, pra... O restante é o Espírito Santo que faz. Sim. Eu falo sempre, é o Espírito Santo que convence. Porque, não, assim, se você não carrega o Espírito Santo, você pode ficar tentando falar pra pessoa por horas. Ela não vai ser convencida. Quem convence é o Espírito Santo. Então, é a gente tá todo dia ali, Deus, que eu seja a ferramenta. E quando eu falo, assim, o meu propósito do meu namorado, hoje eu não tô aqui representando somente a Elisa, que busca no secreto. Não, eu tô representando muito dele. Muito dele, porque muito do que eu sou, de quem me incentiva, de quem me guia, de quem fala, aqui é melhor, quem me direciona, o sacerdote, muito do que eu aprendi e falo aqui, compartilho, é reflexo do que ele é. Então, assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E hoje, eu sou a ferramenta, porque o Luiz, ele não falaria, né, assim, ele é completamente diferente, ele não é falante como eu. Mas poder ser a ferramenta e ter alguém por trás, que eu sei que aconteça o que acontecer, ele vai estar sempre ali me apoiando, é o que me faz estar aqui, é o que me faz caminhar, né? Então eu falo, Deus, ele faz tudo perfeito. E quando a gente se coloca na posição de ser a ferramenta, a gente só precisa levar a pessoa, como você falou, para a igreja. O restante é ele que faz. Ai, que legal. E o nosso horário praticamente está chegando ao fim já. Você quer falar, a gente também depois coloca o Instagram e tudo mais, do seu profissional. Do meu profissional? Sim. Pra, deixar o pessoal a par também. Você eu tenho um estúdio, de extensão de cílios e sobrancelha. E eu também ministro cursos, né, para iniciante avançado. Eu tô há 4 anos na área. Então, se você é de Jundiaí região, quer fazer uns cílios, né, ou pretende fazer um curso, né, é uma área maravilhosa. Eu sou suspeita a falar porque eu amo o que eu faço. Pode me chamar lá no Instagram, é estúdio.elisacristina.
E é isso. O seu estúdio é junto com a sua mãe? Sua mãe também é da área da... A minha mãe, ela é cabeleireira, mas atualmente ela atua só com as clientes antigas dela. Eu tá. atendo num local onde tem uma moça que faz extensão de alongamentos de unha também. Ah, legal. E aí também nós vamos passar um vídeo da Klaus Biju, Sim, né? verdade. Nossa amiga em comum. Nossa amiga em comum, inclusive, gente, meu lookinho aqui todo lindo, todos os acessórios que eu vou postar lá no meu Instagram. O sapato, tudo, gente, tudo é da Klaus. E as coisas lá são maravilhosas. Se vocês forem, vocês vão E a pirar. Klaus é show de bola. Sim. Eu vou fazer uma visita lá, né? Por conta da Elisa tá aqui participando, tá fazendo uma visita lá na Klaus, fazendo um vídeo, divulgando. Apesar que a Klaus é sensacional, né? Não tem quem não conheça a Não, Klaus você Biju. entra e fica encantada, você não sabe nem pra onde ir. E mais alguma coisa que a gente não falou? Porque assim, né? Se deixar, a gente fica o dia, Sim. né? Porque Sim. é uma delícia. Falar de Deus, falar de testemunho. Eu acho que eu quero deixar uma mensagem para as pessoas que às vezes acham que se aproximar de Deus é algo muito difícil e que às vezes, como eu, não sabia como orar ou achava que Deus, ele é soberano sim, mas antes de tudo, Deus é pai, ele é o seu pai. Então você pode, no qualquer momento do seu dia, clamar pelo Senhor. Falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção aqui. Por favor, Deus, me ajuda. Quantas vezes eu ajoelhei e eu não sabia o que orar, eu não conseguia orar, de tamanha dor que eu sentia. E eu falava assim, Deus, olha o meu coração. Você vai saber o que eu tô sentindo. Deus, olha as minhas lágrimas. E eu já falei, Deus, me carrega no colo. E a Bíblia diz, o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Todas as vezes que eu tava ali, e que eu não conseguia falar, no outro dia Deus me dava um renovo. Então Deus, ele busca intimidade, ele busca você de verdadeiro coração. Não adianta você chegar pra Deus e falar, ai Senhor, não, seja verdadeiro. Senhor, eu sou pecadora. Eu não quero mais fazer isso, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Eu sempre falo isso, todos os dias, até hoje. Falo, Deus, me ajuda, me mantém, porque sozinha eu não consigo. Eu não consigo, eu não conseguiria estar aqui falando tudo isso pra você se não fosse o Espírito Santo. Sim. Se não fosse a direção do Espírito Santo. Por isso que quando eu cheguei, você falou, eu falei, pode falar o que você quiser, porque quem conduz não sou eu, é o Espírito Santo. Então a mensagem... Esse é o melhor, eu falo que geralmente o podcast, quando não tem um roteiro, não tem nada, e é feito com o coração. É mais lindo. De coração, não tem nada programado, né? É o melhor. Eu tô muito feliz, foi um momento muito especial. Eu fico muito feliz, assim, por você querer, né, dar continuidade, né, de dar palestras, algo assim, né, do tipo como você falou, porque às vezes tem pessoas que vão e nem elas mesmas sabem que elas têm um testemunho na vida delas. Exatamente. Pra contar. E às vezes naquele momento acaba despertando, fala, eu já tive, Deus já fez algo para mim. Eu já vivi algo extraordinário. Eu já vivi algo extraordinário. E agora, através dela, isso veio à tona. Às vezes é uma coisa, um momento que não deu muita importância. Sim. Né? E eu falo porque, assim, já tive vários momentos que eu falo que foram momentos que fizeram o quê? Através daquilo, talvez, da dor, unir a família, de fazer. Eu falo que, assim, eu tenho uma família maravilhosa. Sim. Todos Glória estão a Deus. no caminho. Todos, Sim. E já tem muitos anos. Então, assim, ninguém se desviou, sabe? Um ajuda o outro, é todo mundo unido, não é todo mundo no mesmo lugar, mas a gente sabe que todos estão no caminho certo. Sim. Né? E meu pai fala, eu tenho uma família maravilhosa. Sim. Então, eu fico muito feliz. E essa questão de, às vezes, eu também falo, tem gente que fala assim, nossa, eu tô passando por isso, deu o pai, eu falo assim, olha, eu não sei nem o que eu vou orar. Eu falo, então, ajoelha e fala, olha, Deus, examina o meu interior. Sim. E veja o que eu estou passando nesse momento. Eu não sei nem o que te pedir. Sim. Mas me ajuda, né? E tem que ser de coração, não assim, jogar no ar. Tudo eu acho que tem que ser de coração, né? Hoje eu orei, né? Tô dirigindo, Senhor, que abençoe o meu dia. Não é assim. Você jogou.
né? É preparar ali aquela intimidade, saber que ele tá ali. Porque Deus, ele é um Deus de detalhe. Sim, então, os detalhes, sim. eles são importantes São para Deus. importantes. Eles são importantes. Você falou da família, é muito importante, né? Inclusive, eu Sim. queria honrar minha mãezinha que tá aqui. Que tá aqui. Porque naquele período que eu estava solteira, que eu saía, né? E muitas vezes a minha mãe teve de joelhos orando para mim. Exatamente. Voltar para casa. E orando para mim voltar para os caminhos. Então, se hoje eu tô aqui também, podendo transmitir essa mensagem, e se eu fui alcançada por Deus também, foi muito pela oração da minha mãezinha. Da mãe. Sim, e a gente tem que honrar o pai e a mãe, né? Teve uma oração que ela fez desde quando a gente era criança, de que ela e a casa dela serviriam ao Senhor. E hoje eu sei que ela pode ver isso e eu fico feliz de orgulhar o coração dela e o coração de Deus. Ai, que lindo, amei. Eu também. Foi muito especial. Foi. Poder relembrar também Sim. tudo isso. Porque quando você passa a viver coisas de Deus todo dia, às vezes é necessário você lembrar de onde ele te tirou. Sim. E hoje Deus me trouxe aqui para lembrar também de tudo que ele já fez. E eu acho assim, quem sabe, né? Espero que aqui seja o começo. Daqui você ir para outro, participar de outro, e assim se tornar algo muito maior. E viver o novo. Viver o novo. Pra honra e glória de Deus. Né? Poder ter pessoas, quem sabe, olha, hoje eu estou participando com ela. Sim. Ela está dando testemunho dela através de mim. E é isso. Sim, sim. Né? Sim. Eu torço muito por você. Agradeço por ser o primeiro podcast no Viva o Novo. Sim, né? Deus preparou isso. Deus preparou isso. A Ana contou. E é difícil pra a gente Ana foi apresentar. a ferramenta. Foi a ferramenta. A Ana também. Nossa, eu sou muito grata a ela. Ela está aqui hoje. Sim. E, nossa, eu não tenho nem, assim, palavras para estar agradecendo pelo coração. Né? Hoje a gente está fazendo um podcast. Nós duas aqui estamos engolindo tentando segurar, porque os bastidores estão chorando. Sim. Né? Porque a glória de Deus está aqui, isso, gente. A presença de Deus está aqui. Isso é maravilhoso. Olha, agradeço muito. Eu também. Por você, por ter trazido sua mãe, sua irmã, a Ana, nossa amiga. Agradecer a Klaus, né, por ter aí também colaborado com você, por ser sua amiga. Eu falo porque ela também tem um coração gigante, a família toda, amo demais. Sim, eu também amo a Aline e a Fer, são minhas clientes. Então, olha, um beijo para todas. Beijo. E quem sabe a gente ainda vai, né, se encontrar falando do seu... de tudo que está por vir. Com certeza, novos testemunhos, trazer mais pessoas também. E muito obrigada, viu? Foi muito especial, foi assim, melhor do que eu imaginei, porque tudo que Deus faz é assim, é sempre mais do que a gente pede, do que a gente imagina. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tirem lição, né, de tudo isso. Não importa o quão fundo, né, que você ache que caiu, existe recomeço, existe graça, existe um Deus que encontra a gente até nas madrugadas, né? Sim! Mais escuras. E eu não vou conseguir falar o resto, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau!